Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma leitura bíblica. Senhor Jesus, abençoa a nossa leitura, que a gente possa compreender a sua palavra, que ela possa penetrar em nossos corações e que ela nos transforme em pessoas melhores e que a gente possa estar mais perto de Ti, que a gente possa fazer bom uso desses ensinamentos. Por favor, nos envie seu Espírito Santo para que a gente possa se sentir acolhida nessa palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Divórcio. Depois de transmitir esses ensinamentos, Jesus deixou a Galileia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Também ali as multidões andavam atrás dele e ele curava o povo. Um dia, os fariseus vieram provocá-lo. É permitido um homem divorciar-se da esposa por qualquer razão? E ele respondeu: Vocês não leram o que o Criador, no plano original, fez o homem e a mulher, um para o outro, macho e fêmea. Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa, tornando-se uma carne com ela. Não são mais dois, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la separando-os. E eles retrucaram: Se é assim, por que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? Jesus disse: Moisés não deixou o divórcio apenas como uma concessão. Vou voltar esse parágrafo. Jesus disse: Moisés deixou o divórcio apenas como concessão por causa do coração duro de vocês. Mas não era parte do plano original de Deus. Estou apresentando o plano original. Assim, se alguém se divorciar de sua esposa fiel e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Os discípulos de Jesus fizeram objeção. Se essas são as condições do casamento, estamos sem saída. Por que casar? Jesus respondeu: Ninguém é maduro o suficiente para viver a vida de casado. É preciso ter certa aptidão e graça. Casamento não é para qualquer um. Alguns, desde que nasceram, nunca pensaram em casamento. Outros nunca propõem nem aceitam. Outros ainda decidem não se casar por causa do reino. Mas, se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento, faça-o para entrar no reino de Deus. Um dia, alguns estavam trazendo crianças a Jesus, na esperança de que eles a abençoasse e orasse por elas. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus então interferiu. Não tentem afastar essas crianças. Não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Depois de abençoá-las, ele partiu. Outro dia, enquanto Jesus caminhava, um homem interrompeu e perguntou: Mestre, o que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que você me questiona acerca do que é bom? Deus é o único que é bom. Se você quer entrar na vida de Deus, basta fazer o que ele manda. E o homem perguntou: O que exatamente? Jesus disse: Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre seus pais e ame ao próximo como você mesmo. O jovem afirmou: Tenho feito tudo isso. O que mais? Jesus prosseguiu: Se você quer mesmo dar tudo de você, venda seus bens e dê tudo aos pobres. Toda a sua riqueza. Então estará no céu. Depois, venha me seguir. Aquela era a última coisa que o jovem esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Enquanto observava o jovem afastar-se, Jesus disse aos seus discípulos: Vocês têm ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Vocês não imaginam como é difícil.
É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os discípulos ficaram chocados. Se é assim, quem tem chance? Jesus olhou bem firme nos olhos dele e disse: Ninguém tem chance, se pensam que conseguirão pelo próprio esforço. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Pedro, então, lhe disse: Nós deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isso? Jesus respondeu: Sim, vocês têm me seguido. Na recriação do mundo, quando o Filho do Homem reinará gloriosamente, vocês que têm me seguido irão governar, começando com as 12 tribos de Israel. E não apenas vocês, mas qualquer um que sacrificar lar, a família, propriedades, qualquer coisa por minha causa, terá tudo de volta, multiplicado 100 vezes, sem mencionar o prêmio da vida eterna. Essa é a grande inversão. Muitos dos primeiros terminando por último e os últimos terminando primeiro. Amém! Tava com saudade de ler para vocês. É uma experiência diferente. Eu tava aqui refletindo, né? Eu tava para sair, aí eu voltei, tava na porta já, e eu voltei porque faz dias que eu tô querendo gravar vídeos, né? Afinal de contas, faz tanto tempo que eu não gravo, já faz mais de um ano que eu comecei a gravar esses vídeos, e eu só consegui gravar esse é o 19º vídeo, né? São 19 vídeos. E antes de começar a leitura, eu tava refletindo algo assim, que tudo que é bom, tudo que tem valor na nossa vida, ela demanda algo para ser construído, que tenha valor, que seja valoroso, que nos faça bem, demanda de tempo, né, gente? Demanda de tempo, demanda de atenção, demanda de cuidado, demanda de disciplina, demanda de uma porção de virtudes que a gente vai desenvolvendo no decorrer da vida, né? E por mais que muitas vezes nós gostaríamos de ser melhores, por exemplo, esses vídeos é um exemplo. Eu gostaria de gravar um vídeo por dia. Aí eu pensei, não, um vídeo por dia não dá, vou gravar um vídeo por semana. Também não consegui. Um vídeo por mês e não consegui. E não foi por desdém, sabe? Assim, não quero gravar. Não, eu sempre tô pensando nesses vídeos, mas faltou colocar como prioridade. E aí, e isso é uma coisa que me faz bem, e eu quero conseguir. Mas vocês acompanham a minha luta aqui, né? Que eu não consigo, mas tá tudo bem. Eu tô tentando desenvolver isso em mim. Mas. E aí só queria compartilhar isso com vocês, que antes de começar aqui a reflexão em cima da palavra, que assim que eu sentei aqui, que eu voltei da porta pra falar, não, hoje eu não vou sair de casa antes de gravar esse vídeo, eu pensei, realmente, tudo que a gente faz e que demanda e que é valoroso nos custa tempo, dedicação, dinheiro, constância, tudo, né? Tudo que a gente. Dinheiro não, falei errado aqui, mas dedicação, né? E assim, e aí eu pensei, aí esses dias eu venho refletindo sobre isso, né? Isso é aplicado aos nossos relacionamentos, à nossa família, ao nosso trabalho, a tudo, né? E algo que eu penso muito assim é no casamento, né? Sou casada vai fazer 2 anos e agora falta 20 dias pra eu casar oficialmente. Tô muito feliz com isso, tá chegando. E aí Deus me abençoou com essa palavra tão bonita hoje, né? Que é uma palavra dura, mas é algo que eu realmente acredito demais, assim. Que ele começa aqui na primeira parte do capítulo 19, ele tá falando sobre o divórcio, né? Que os fariseus. Vocês perceberam que. Não sei se vocês lembram, né? Mas, enfim, seguindo a sequência dos vídeos, vocês vão perceber que os fariseus estão sempre tentando fazer Jesus entrar em contradição, né? E ele sempre tem uma resposta maravilhosa. E no capítulo de hoje eles perguntam assim: e os fariseus vieram provocá-lo. É permitido um homem se divorciar por qualquer razão? Porque na lei de Moisés, lá em Deuteronômio, se vocês forem ler, ele vai falar dessa carta de divórcio. O que é essa carta de divórcio? É que não tenho muito claro aqui, né? Mas quando acontece quando alguém cometia adultério antes, aí ou acontecia uma coisa muito grave, se não me engano, era só o adultério que permitia o homem dar à mulher a carta de divórcio, tipo, mandar ela embora. E aí isso era algo que estava na lei. E aí então os fariseus
tentaram pegar Jesus assim, tipo, ele vai falar que não pode, e aí ele vai entrar contra a lei de Moisés. E isso vai ser um pecado, uma falta gravíssima, né? Mas aí Jesus sai com maestria dessa questão, né? Que ele diz aqui: Moisés deixou o divórcio apenas como concessão por causa do coração duro de vocês, mas não era parte do plano original de Deus. Estou apresentando um plano original, né? Então, assim, ele fala, ele volta para Deus, né? Que era o objetivo de Deus era fazer o homem e a mulher para viverem juntos, virar uma carne só, né? Pensa assim, se a gente pensar em uma carne só, nosso corpo tem uma carne só. Se você cortar a carne no meio, não tem corpo. Então, esse era o plano de Deus. É claro que nós vivemos realidades, nós caímos, muitas vezes, muitas pessoas caem em relacionamentos que não dão certo, casamentos que necessitaram terminar, né? Essa é a realidade de muita gente, a realidade da minha família. Os meus pais são separados, né, desde que eu tinha 10 anos. É a realidade do meu marido, é a realidade de muita gente. Mas, muitas vezes, a gente pode refletir assim, é duro isso, né? Mas será que quando esses casamentos aconteceram, como que era? Era outra realidade, né? A gente não pode. Eu acredito assim, apesar das coisas ruins acontecerem, a gente tem que tentar viver nossa vida olhando pro lado bom, né? Porque Deus quer de nós. E Deus quer de nós casamentos que durem, casamentos que sejam uma base forte, que sejam uma carne só. Imagina como tem que ser harmonioso isso para viver, né? Sendo uma carne só. Olha como é bonito isso, né? E aqui no final, Jesus, né, ele fala assim, ele vai falando, né, sobre que nem todo mundo é maduro o suficiente para casar, né? Então ele já fala, ó, não é para todo mundo o casamento. Não é qualquer pessoa que vai conseguir seguir esse chamado divino que é de constituir uma família. Aí, mas no final aqui ele fala algo tão bonito, né? Ele fala: "Mas se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento, faça-o." Porque olha, o casamento é algo que você precisa se dedicar com todo o amor que você tem no seu coração, para que você possa crescer, para que você possa ajudar o seu parceiro, o seu companheiro de vida a crescer. É um exercício, né? Diário, constante, não, né? Eu imagino, eu não tenho filhos ainda, mas eu imagino que seja a mesma coisa quando você tem filhos, que é para sempre, né? Então é algo muito bonita, né? É algo maravilhoso. E eu achei muito especial. Depois de não sei quantos meses que eu não gravava, agora, 20 dias antes do casamento, eu falei, não, hoje eu vou gravar. E tá falando algo tão bonito sobre o casamento. Eu desejo muito que Deus abençoe a minha união com meu marido e que a gente possa celebrar 100 anos de casamento. Pra gente viver que nem Matusalém, muitos anos. Aqui na continuação ele vai falar sobre entrar no reino de Deus. Então o primeiro apontamento que ele faz é sobre as crianças, né? O reino de Deus é feito de pessoas como crianças. Como que a criança vive? Ela vive acreditando que alguém está cuidando dela, não é mesmo? Se a criança acreditar que ela vai ter que ter o sustento dela, que ela vai ter que prover o alimento, prover a energia, prover tudo que ela precisa, ela não vive, né? Ela acredita que quem está cuidando dela, que os pais, que a pessoa responsável por ela, está cuidando dela. E uma das coisas, eu não sei se, com certeza tem mais coisas, né? Além disso, a ingenuidade da criança, né? Mas acho que isso é um ponto muito legal da gente observar, né? Se a gente viver como criança, claro, sendo pessoas responsáveis e maduras, cumprindo com os nossos deveres, mas na serenidade que nosso pai tá cuidando da gente, sabe? Porque isso é desafiador. É desafiador. Muitas vezes a gente quer resolver tudo, a gente quer tomar conta de tudo, mas Deus tá cuidando de tudo. Ele tem o poder sobre tudo e ele consegue cuidar da gente, porque ele é todo poderoso, né? A gente não precisa se preocupar. Uma criança não precisa dormir pensando nos boletos que a casa tem que pagar, que no material da escola que tem que comprar, na educação, não, porque os pais estão preocupados com isso. Os pais são os responsáveis por isso. E Deus, para nossa alegria, é o responsável sobre nós, sobre a nossa vida, né? Tem aquela outra passagem que fala que se ele cuida dos passarinhos, que dirá de nós, né? Que somos filhos tão amados. Então, que a gente sempre no momento de desespero, em todos os momentos da nossa vida, a gente tenha sempre em mente isso, que Deus está cuidando da gente, assim como um pai cuida de seus filhos, né? E aqui, aí depois ele pergunta, né? Um homem pergunta para ele o que ele tinha que fazer, né? O que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna, que deve ser o nosso objetivo de vida, né? A
A gente nunca pode esquecer isso, gente. Tudo que a gente vive aqui, tudo que a gente vive de feliz, tudo que a gente sofre, tudo que a gente luta, deve ser com o objetivo da vida eterna. A gente deve sempre olhar pelos olhos da eternidade, sabe? A gente tem que sempre viver de uma forma que a gente esteja pronto para encontrar Cristo. E aí ele pergunta aqui, né? O que eu tenho que fazer para alcançar essa vida eterna? Aí Jesus pergunta para ele: por que você me questiona acerca do que é bom? Deus é o único que é bom. Aí ele pergunta se ele tá fazendo o que Deus manda, que são os mandamentos, né? E ele fala: tô fazendo isso daí. Que, né, pelo menos assim, a gente sempre tenta viver de acordo com isso, né? Então, aí ele fala: o que mais eu tenho que fazer? E essa passagem é uma passagem que até antes de eu começar a estudar a Bíblia, eu falava assim: por que os ricos não vão entrar no reino do céu, né? Por quê? Porque é ruim ser rico, né? Mas não é isso que Cristo está querendo dizer aqui, né? Não é ruim ser rico. Tanto é que muitas mulheres de muitas posses bancavam a vida dos apóstolos ali, né? Sustentavam eles. Mas e ele não tá atacando a riqueza em si, ele tá atacando o lugar que os ricos põem a riqueza, né? Porque quando o homem perguntou o que eu devo fazer, ele não falou para vender tudo, ele só falou para você fazer o que Deus manda. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não mentir, honrar os pais e amar o próximo. Foi isso que ele falou. Mas aí ele queria algo mais. Aí Jesus entregou para ele. Então você tem que colocar Deus no lugar de Deus, que é o Deus no lugar de tudo, né? Porque se ele perguntou pro mestre, pro Cristo, ele falou: mestre, o que eu devo fazer? Ou seja, ele reconheceu que Jesus era o mestre. E aí Jesus foi e falou: olha, vende tudo. Aí ele não conseguiu. Por quê? Porque o dinheiro estava no lugar mais importante. O dinheiro tem que ser uma ferramenta para a gente viver. O dinheiro não pode ser algo que seja mais importante que Deus, né? A gente tem que buscar fazer riqueza, a gente tem que buscar ter uma vida boa, uma vida confortável, até mesmo para a gente poder ajudar mais pessoas, né? Pra gente não dar trabalho, tipo, a gente poder prover para mais pessoas, né? Pensar sempre assim. Mas o dinheiro não pode ser maior, sabe? Se um dia você tiver que escolher entre dinheiro e a vida eterna, a gente não, apesar de tudo, a gente não pode pensar. A gente tem que optar pela vida eterna, não é mesmo? O que eu vou fazer com todo o dinheiro do mundo se na hora que o negócio acabar eu vou ficar aqui queimando e não vou estar lá com Jesus Cristo? É nesse sentido que depois de escutar muitas pregações, de ler a Bíblia, eu comecei a entender dessa forma. Eu acho que é um caminho, né? De se entender essa passagem. Porque aqui no final né, vocês têm ideia de como difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Vocês não imaginam como é difícil, porque é difícil para eles abrirem mão, né? É difícil para eles colocarem Deus no lugar de Deus. Alguns, né, gente? Não tô generalizando. Assim como teve várias pessoas aqui no evangelho que largaram tudo para seguir Jesus. Assim como os apóstolos. É que os apóstolos não eram muito afortunados. Salvo Mateus, né? Mateus era cheio do din-din, porque ele era cobrador de impostos. E largou tudo, tinha uma vida boa e largou tudo para ir seguir Jesus Cristo, né? E aí aqui no final ele fala, no final desse trecho, ele fala assim: ninguém tem chance. Se vocês pensam que conseguirão por esforço próprio, ninguém tem chance. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer, né? Quando a gente pensa que a gente pode fazer coisas a não ser obedecer Ele, a gente se desvirtua, acaba se perdendo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque nenhuma outra passagem bíblica ele fala, acho que é mais para frente, na verdade, nas cartas de Paulo, né? Que ele fala assim: se fosse por nosso próprio mérito, nós não teríamos nada. A gente só tem a chance de ter a vida eterna porque Jesus morreu por nós na cruz e nos deu esse presente, né? Muito bonito isso. E aí aqui no fechamento desse capítulo, Jesus está falando sobre as pessoas que se dedicam à vida com Cristo, né? Que elas terão a sua recompensa, né? Que é a vida eterna. Que quando tudo acontecer, quando ele vier no reino glorioso, nós seremos recompensados, nós seremos agraciados por viver ao lado dele na vida com Cristo, né? Que é aqui os últimos. Aí o final desse capítulo é aquele famoso: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, né? Porque muitas vezes a vida de serviço, a vida de servir a Cristo, muitas vezes nos coloca numa posição de último, né? Só que não.
Só que não, porque viver assim é pensar com os olhos da eternidade. Bom, gente, é isso. Tava meio enferrujada, mas espero que vocês tenham gostado. Não vou fazer mais promessas de quando será o próximo vídeo, mas é isso. Até a próxima e um beijão. Tchau, tchau.